Essa pessoa que está aparecendo agora é um estudante de cultura racional, é um grande pioneiro da época do Retiro Racional, do início das obras, e chama-se Olavo, muito conhecido também como Kung Fu, que vai falar um pouquinho do que aconteceu no Retiro Racional, do que aconteceu na vida dele, de como ele conheceu o seu Manuel Jacinto Coelho e das provas e comprovações que foram acontecendo durante a sua vida. Com vocês, Olavo. Bom, no dia 25 de agosto, por volta de 2 horas da madrugada, eu chegando em casa, estavam 3 rapazes, um eu conhecia e os outros 2 não. O que eu conhecia se dirigiu para mim e disse: trouxe um abacaxi aqui para você. O que é? Ele falou: um amplificador. Aí eu digo: vamos subir. Entramos, aí lá dentro de casa, abri o amplificador, uns instrumentos, fiquei medindo, vendo algumas coisas. E, para minha surpresa, eu não encontrei nada de defeito. Aí eu liguei o amplificador numa caixa que eu tinha lá em casa e o amplificador funcionou. Aí o outro rapaz que é o responsável que trouxe falou assim: posso levar? Eu digo: não. É melhor deixar mais um pouco, uma semana, porque pode ser que haja mais defeito. Eu não consertei. Simplesmente abri, mexi algumas coisas. Pode ser que tivesse algum componente encostando em algum outro, que estava dando um circuito ou coisa parecida, mas eu não reparei. Eu não estou confiante de que eu tenha consertado. Tá bom. Então, eles concordaram, foram embora e o aparelho ficou lá em casa durante mais de uma semana. Aí eu me comuniquei com o rapaz que era o responsável pelo amplificador e convidei a ele que ele podia levar, que já estava funcionando bem. Então fomos para Belfor Roxo. Até aí eu não sabia de nada, não tinha conhecimento de nada, simplesmente consertei um aparelho eu vou costumar consertar para qualquer outro cliente. Quando chego lá, o rapaz assim: aquele é seu Manuel Jacinto Coelho. Eu olhei para aquela personalidade, parecia que eu conhecia, mas tudo bem. Como eu, na época, bebia muito e fumava, e naquele dia eu já estava com umas e outras, aí entrei com o amplificador na mão e a pasta de ferramenta na outra. Me dirigi para ele. Quando eu me aproximei mais ou menos a uma distância de 1 metro, me deu aquela vontade de abraçar. Aí perguntei: posso abraçá-lo? Ele disse: deve. Abracei. Quando eu abracei, ele bateu com a mão na minha nuca algumas vezes e disse assim: até que enfim. Eu fiquei perdido. Até que enfim o quê? Não conheço, nunca vi. Aí conversamos um pouco, tinha alguns colaboradores, leitores em volta dele, que eu costumava sempre ficar com alguns deles conversando. E então ele me indicou: a porta é aquela, a Sala das Estrelas, como é chamada, lá em Belfor Roxo, tem uma escada, pode ir para lá, pode ver lá o negócio, colocar o amplificador. Aí eu subi a escada, quando chego na porta da Sala das Estrelas, que eu ultrapasso a porta, eu senti como coisa que metade do meu corpo tivesse ficado lá de fora. E só metade passou. Eu fiquei estranhando. O que é isso? E lá falou que até que enfim. Aqui me parece que eu passei numa peneira. E o pior, aquele que passou não sabia consertar nada. Era uma criança grande. E eu comecei a mexer, comecei a desmanchar tudo, desmanchei toca-disco, fui desmanchando. Aí eu falei assim: não, eu tenho que parar porque eu não estou sabendo o que eu estou fazendo. Quando eu proferi isso na minha cabeça, aí aparece ele
e diz assim, olha, é melhor você tomar um remédio. Aí eu falei, remédio? Não, não estou doente. Isso eu. Aí ele chamou lá uma moça, traz o remédio dele. Ela veio com uma bandeja, com um copo daqueles duplos, duplão, cheio de um líquido amarelo. Aí disse, toma esse remédio. Aí eu cheirei para ver se eu senti o cheiro do remédio. Não senti cheiro nenhum. Provei um pouquinho. Não senti gosto. Provei de novo, aí senti que era cerveja. Aí eu estou na minha área, né? Aí deitei e rolei. Aí tomei aquele copão, aí e nós conversando, batendo papo. Ele conversando normalmente, como qualquer ser normal, que hoje eu sei quem é ele. Mas naquela época, e até muito tempo depois que eu convivi com ele, eu não sabia quem ele era. Aí, chamou a moça, traz outro copo. Conclusão, foram alguns copos, e ele falou assim, agora vamos sair daqui, vamos ver o pessoal que está dançando. Então, do lado da Sala das Estrelas, lá em Belfor Roxo, tem uma sala onde as pessoas em círculo ficavam dançando. Crianças, moças, idosos, homem e mulher. Ficavam tocando a música e eles dançando. E ele dizia, essa é uma dança de descarga. As pessoas que entram nessa roda vão se descarregar do magnético. Até aí, o magnético para mim é uma coisa que atrai, quer dizer, mas não sabia o que hoje eu tenho conhecimento. Aí eu desci, fiquei sentado numa mesa, defronte àquele pessoal que estava dançando, e aí aquele rapaz responsável pelo amplificador veio me trazer um livro. Aí disse assim, ele mandou te dar isso. Aí eu peguei o livro, quanto é? Não, ele mandou te dar. Não, quanto é? Não, então tá bom. Aí eu botei o livro em cima da mesa, e quando eu olhei para o livro, apareceu uma luz prateada, ultrapassando todo o livro. E eu passava o dedo nas bordas assim para ver se pagava, coisa que era, e nada. Aí eu falei, vixe, eu acho que eu bebi demais. Bom, aí eu passei, abri o livro, passei a primeira página, a segunda, a terceira, a quarta, na quinta página, aí as letras começaram a balançar, assim como tivesse dentro, aquela folha de papel, tivesse dentro de uma bacia com água, e aquela ondulação, crescendo as letras e diminuindo. Aí eu falei, poxa, mas não é possível, tem alguma coisa aqui errada. Aí, aquela situação demorou bastante tempo. E aí eu levantei a cabeça do que eu estava olhando para aquela situação que estava acontecendo. Então as pessoas que estavam dançando e rodando, eu observei que todos eles tinham a mesma fisionomia. A mesma fisionomia. E eu então disse assim, poxa, mas parece que todos são iguais. Eu olhava e sentia que eles estavam numa paz, numa tranquilidade, numa harmonia, uma união, parecia que era um só. Parecia que todos eles juntos eram um só. E da cintura para baixo era uma neve meio acinzentada clara. E eu não via da cintura para baixo o resto do corpo das pessoas. E eu fiquei admirado olhando assim, dizendo assim, poxa, esse povo não é desse mundo. Foi a última coisa naquele dia que eu fiz. Fui para casa, cheguei em casa, já tarde, e fui ler o livro. Aí li o livro bastante, umas 2h30 mais ou menos, deitei, dormi pouco, levantei e eu disse, bom, agora eu vou terminar o serviço que ontem eu não acabei. Aí fui. Chegando em Belfor Roxo, o seu Manuel estava sentado naquela sala onde o pessoal dançava em volta, tipo de um círculo. Estava ele lá com mais 2 colaboradores leitores. Aí eu cheguei, dei bom dia. Aí eu, para mostrar a ele que tinha lido o livro,
eu falei para ele assim, a teoria é muito boa, mas a prática é muito melhor. É que ele disse, vai trabalhar, vai fazer seu serviço. E eu fui. E aí é o que eu quero dizer, como é que eu iniciei a ler o livro e até hoje continuo lendo esse livro. Isso foi em 1974, no dia 25 de agosto. E eu aproveito essa oportunidade para quem me vê depois e que não leu o livro, ou que não lê, que procure ler esse livro para ter em si essas provas, essas comprovações, porque a gente falando, muitas pessoas não admitem. Devido estarem já tão enganados por muitas coisas e que não acreditem mais em nada. Então, simplesmente eu peço a vocês que procurem observar o que eu falei, analisem e leiam o livro Universo Sem Limite.